Enquanto o mundo inteiro estava focado na autonomia das baterias e nas velocidades de carregamento da Tesla, BYD e de outras empresas de veículos elétricos, a Mercedes fez silenciosamente um movimento nos bastidores que abalou a indústria automotiva. Sem grande alarde ou um evento de grande porte, a Mercedes confirmou que o motor IASA Flux não é mais um rumor, mas uma realidade. E é aqui que a história se torna realmente interessante, porque não se trata apenas de um novo motor. Ele é considerado um verdadeiro divisor de águas que pode virar completamente de cabeça para baixo todo o paradigma dos veículos elétricos. Agora imagine um motor que é menor, mais leve, ainda assim, entrega mais potência. O que isso significaria? Essa é a pergunta que está na mente de todos os especialistas do setor automotivo hoje. Disse que o motor IASA Flux funciona de uma maneira completamente diferente dos motores elétricos tradicionais. E a Mercedes não o enxerga apenas como uma atualização, mas como a espinha dorsal do futuro. O mais surpreendente é que a Mercedes já vinha trabalhando nessa tecnologia há bastante tempo, mas somente agora ela foi oficialmente revelada. A Mercedes pretende desafiar diretamente a liderança da Tesla com esse motor? Essa tecnologia pode, ao mesmo tempo, transformar o preço, o desempenho e o design dos carros elétricos? Neste vídeo, vamos gradualmente desvendar as camadas para revelar a verdadeira estratégia da Mercedes. O que há no motor IASA Flux que está deixando toda a indústria inquieta? E por que se diz que isso é apenas o começo? Então fique conosco até o final do vídeo, porque a verdadeira reviravolta ainda está por vir. E antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal para ser um dos primeiros a ver vídeos como este. Mas afinal, o que exatamente é a IASA? Quando o nome IASA surge pela primeira vez, a maioria das pessoas pensa que se trata apenas de mais uma empresa que fabrica motores elétricos comuns. Porém, a verdade é que a IASA não é apenas um nome, mas uma forma de pensar que obriga todo o mundo dos veículos elétricos a ser visto sob uma perspectiva diferente. Em termos simples, a IASA não é uma daquelas empresas que primeiro analisam o mercado e depois desenvolvem a tecnologia. Trata-se de uma empresa que primeiro entende o problema e, em seguida, apresenta uma solução que deixa todos os outros para trás. A IASA foi fundada no Reino Unido e suas raízes não estão em um grande conglomerado empresarial, mas em um laboratório universitário. Ela foi construída com uma mentalidade de engenharia na qual a pergunta não era o que o mercado quer, mas sim como podemos tornar os motores elétricos melhores. Naquela época, a maioria das empresas estava focada em tornar os motores um pouco mais leves ou um pouco mais rápidos. Mas a IASA pensou de forma completamente diferente. Eles questionaram por que não mudar o próprio design do motor. É aí que a IASA se diferencia de outras empresas de motores. A maioria dos motores elétricos é cilíndrica, longa e ocupa muito espaço em um veículo. Já a tecnologia desenvolvida pela IASA é comumente chamada de motor de fluxo, que é plano, quase como um disco. Você pode pensar que mudar o formato não faz tanta diferença, mas é exatamente aí que a verdadeira mágica acontece. Um motor plano significa menos espaço, menos peso e mais potência no mesmo volume. O foco da IASA sempre foi uma coisa, a relação potência-peso. Ou seja, quanto mais leve o motor, mais potência ele entrega. Em termos simples, se dois motores entregam a mesma potência, mas um pesa metade do outro, então esse motor é melhor em todos os sentidos. Um motor mais leve reduz o peso do veículo, aumenta a autonomia, melhora a dirigibilidade e aprimora o desempenho. A IASA transformou essa filosofia em sua identidade. Por isso, ela nunca participou da corrida para produzir motores baratos em massa. Seu foco sempre esteve em motores de alto desempenho, prêmio e avançados. Eles sabiam que, se a tecnologia estivesse correta, os parceiros certos viriam até eles. E foi exatamente isso que aconteceu. Os motores da IASA foram inicialmente utilizados em supercarros e projetos de alto nível, onde cada quilograma de peso e cada milissegundo fazem diferença. Outro fator que diferencia a IASA é sua abordagem. A empresa não acredita em fazer muito barulho, não investe em grandes anúncios nem em lançamentos frequentes todos os anos. Ela conduz silenciosamente pesquisas e testes por anos e só apresenta a tecnologia ao mundo quando ela está totalmente pronta. É por isso que,
quando uma grande empresa se associa à IASA, a indústria entende que não se trata apenas de um experimento, mas de um plano sério. A IASA também é considerada diferente de outras empresas de motores porque não pensa apenas em vender motores. Ela pensa no sistema como um todo, em como o motor, a bateria, o resfriamento e o software de controle podem trabalhar juntos de forma ideal. Isso significa que ela não fabrica apenas uma peça isolada, mas projeta o motor considerando o desempenho de todo o veículo. Hoje, quando a competição no mundo dos veículos elétricos não se limita mais apenas à autonomia ou ao carregamento, mas se estende ao desempenho, eficiência e design, a importância de uma empresa como a IASA cresce automaticamente. É por isso que, quando um nome como Mercedes se associa a ela, fica claro que não se trata de um pequeno passo. Mas o que é exatamente um motor de fluxo? Sempre que o termo motor de fluxo ou fluxo-motor surge, a maioria das pessoas pensa imediatamente em algo altamente técnico e incompreensível. No entanto, a verdade é que, se explicado de forma simples, o conceito não é tão complicado. Na realidade, esse motor não é algo mágico movido por eletricidade, mas sim uma maneira diferente de organizar e utilizar os componentes. A diferença está mais na abordagem do que na tecnologia em si. Primeiro, vamos entender como é um motor elétrico típico. Os motores usados na maioria dos veículos elétricos hoje costumam ser longos e cilíndricos, como uma garrafa de água em pé. Nesse tipo de motor, a potência gira em uma única direção e ele exige uma quantidade considerável de espaço para ser instalado no veículo. Por isso, esses motores acabam ditando o design do carro, onde a bateria vai, onde o motor fica e como as outras partes são organizadas. É aqui que entra o motor de fluxo. Usando uma analogia simples, ele não é como uma garrafa, mas como uma placa ou disco plano, largo e fino. Você pode se perguntar que diferença isso faz, e a resposta é que a diferença é enorme. Um motor plano pode ser instalado em vários lugares do carro, às vezes próximo às rodas, às vezes sob o assoalho, às vezes diretamente junto ao sistema de tração. Isso dá aos engenheiros muito mais liberdade no design do veículo. Agora, vamos falar de potência. As pessoas geralmente acreditam que coisas maiores são mais potentes, mas o motor de fluxo quebra essa ideia. Ele consegue entregar mais potência mesmo sendo menor e mais leve. Em termos simples, é como um motor pequeno, mas com muita força. O benefício direto disso é uma aceleração mais rápida, ultrapassagens mais fáceis e uma condução mais suave. Uma grande diferença entre motores tradicionais e motores de fluxo é que os motores de fluxo convertem eletricidade em potência de forma muito mais eficiente. Isso significa que uma maior parte da eletricidade da bateria é usada diretamente para mover o veículo, em vez de ser desperdiçada em forma de calor. Isso reduz o esforço sobre a bateria e, quando a bateria sofre menos estresse, a autonomia melhora naturalmente. Para a pessoa comum, isso significa simplesmente que o carro percorre uma distância maior com uma única carga. Além disso, se o motor é mais leve, todo o veículo se torna mais leve. Um veículo mais leve exige menos energia, resulta em melhor autonomia e menor desgaste de componentes como pneus e freios. Em outras palavras, o motor de fluxo não muda apenas o motor, ele transforma o desempenho de todo o veículo. A pergunta então é, se o motor de fluxo é tão bom, por que todas as empresas não o utilizam? A resposta é simples, porque não é fácil de fabricar. Ele exige um design extremamente preciso, processos de fabricação caros e testes extensivos. É por isso que muitas empresas ainda preferem projetos tradicionais já testados. Mas aquelas que estão se preparando para o futuro estão migrando para tecnologias como o motor de fluxo. E é aí que empresas como a IASA entram em cena. A IASA não manteve o motor de fluxo apenas como um conceito teórico, ela o tornou confiável e pronto para a produção, e esse é o maior feito, pois muitas tecnologias funcionam bem no papel, mas falham na estrada. O motor de fluxo agora chegou a um estágio em que pode ser usado em veículos do dia a dia. Tamanho pequeno, grande potência. Porque este é o verdadeiro divisor de águas. Quando se fala em tamanho pequeno e grande potência, muitas pessoas ficam céticas à primeira vista, pois a crença comum é que maior significa mais potente. Mas o motor IASA Flux quebra essa ideia antiga.
Ele é pequeno e leve, mas entrega significativamente mais potência, e é por isso que está sendo chamado de o verdadeiro divisor de águas no mundo dos veículos elétricos hoje. De forma simples, a primeira vantagem de um motor menor é o benefício que ele traz para o design do carro. Os motores elétricos tradicionais ocupam muito espaço, forçando os engenheiros a fazer concessões no projeto do veículo. Já o motor de fluxo é plano e compacto, permitindo uma instalação mais inteligente. Isso significa um assoalho mais baixo, mais espaço interno e um design mais flexível. O carro parece mais elegante e esportivo por fora, enquanto os ocupantes sentem uma maior sensação de amplitude por dentro. Falando agora de peso, quanto mais leve o carro, melhor é o desempenho, tanto em veículos a combustão quanto elétricos. O design leve do motor de fluxo reduz o peso total do carro, o que impacta diretamente a autonomia, melhora a dirigibilidade e proporciona uma frenagem mais controlada, aumentando a confiança do motorista. A grande questão é como um motor tão pequeno consegue entregar tanta potência. A resposta é simples: ele utiliza a energia de forma mais eficiente. Em motores convencionais, parte da energia é desperdiçada em forma de calor, enquanto no motor de fluxo essa energia é usada diretamente para impulsionar o carro. Menos desperdício, mais benefício. Em termos simples, é como obter mais quilometragem com menos combustível. A característica mais marcante dos veículos elétricos é o torque instantâneo, e o motor de fluxo leva isso ainda mais longe. Assim que se pisa no acelerador, o carro avança sem atraso, seja no trânsito urbano ou em ultrapassagens na estrada. Além de rápido, o motor de fluxo é suave, entregando potência contínua e controlada, o que reduz o cansaço em viagens longas e torna o carro mais confiável. A eficiência é outro ponto crucial. O motor de fluxo aproveita melhor a eletricidade da bateria, oferecendo maior autonomia com a mesma carga e também prolongando a vida útil da bateria, já que ela opera sob menos estresse e com temperaturas mais baixas. Isso impacta diretamente tanto a autonomia quanto a durabilidade. Embora a discussão sobre veículos elétricos quase sempre gire em torno das baterias, poucos entendem que o desempenho da bateria depende igualmente do motor. Um motor mais eficiente, como o de fluxo da IASA, muda completamente o jogo, pois reduz perdas, diminui o aquecimento e melhora a eficiência geral. O resultado é mais autonomia, menos preocupação com recargas frequentes e uma bateria que se mantém saudável por mais anos, reduzindo custos no longo prazo. Tudo isso se conecta à verdadeira estratégia da Mercedes. À primeira vista, parece apenas uma melhoria em seus carros elétricos de luxo, mas a realidade vai muito além. A Mercedes-Benz sempre acreditou em controle da tecnologia, da qualidade e do futuro. Na era dos motores a combustão, esse controle vinha do motor e da transmissão. Na era elétrica, ele virá do motor e do software. Depender de fornecedores externos significa riscos de preço, fornecimento e atrasos tecnológicos. A Mercedes não quer correr esse risco e, por isso, busca domínio sobre sua própria tecnologia de motores. Essa decisão não é apenas para hoje, mas para a próxima década, pois no futuro, a verdadeira diferença estará em quem possui a tecnologia central. Isso também representa um alerta para empresas como Tesla e BYD. Sempre que uma grande inovação surge, ela afeta diretamente os líderes do mercado. A confirmação do motor IASA Flux é exatamente isso. Para a Tesla, cuja maior força sempre foi o motor e o conjunto de transmissão, a chegada de uma tecnologia comparável ou superior em veículos premium pode afetar sua imagem de líder tecnológica. Para a BYD, que se destaca por baterias, escala e custos, motores mais eficientes podem mudar a lógica de depender apenas de baterias maiores. A competição deixa de ser apenas sobre alcance ou preço e passa a ser sobre qualidade do motor, eficiência e experiência ao dirigir. Isso transforma a corrida dos veículos elétricos de uma disputa de curto prazo em uma maratona de inovação. Quanto aos primeiros carros da Mercedes a receberem esse motor, tudo indica que a tecnologia começará nos modelos AMG, tradicionalmente usados como laboratório de inovação. Em seguida, ela deve chegar aos modelos elétricos premium da linha E. Mais tarde, às plataformas futuras desenvolvidas do zero para veículos elétricos. Essa abordagem permite testar a tecnologia, reduzir custos,
e, eventualmente, levá-la a modelos mais acessíveis. Embora inicialmente limitada a carros caros, a história mostra que tecnologias avançadas acabam chegando ao público em geral com o tempo. Um motor de fluxo deve seguir o mesmo caminho, oferecendo no futuro melhor desempenho, maior eficiência e menor desgaste para o consumidor médio. Olhando para os próximos 5 a 10 anos, tecnologias como o motor de fluxo podem transformar completamente a indústria de veículos elétricos. Os carros se tornarão mais leves, mais eficientes e mais focados na experiência de condução. A competição deixará de ser apenas sobre números e passará a ser sobre sensações reais ao dirigir. Se você gosta de análises profundas e histórias reais sobre veículos elétricos, inscreva-se no canal agora. Aqui o foco é mudança real, não apenas hype, e a inscrição garante que você esteja entre os primeiros a acompanhar as maiores novidades automotivas.